E aí galera do bem, tudo bem? Aqui é o professor Flaviano, continuando ainda resolução de equação do segundo grau, método de completar quadrado. Só que agora nós vamos ver os casos especiais. O primeiro exemplo é esse daqui, olha, resolva a equação x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. O que é que tem de especial? Por que é chamado de caso especial? Observe que o termo central, o b da equação do segundo grau, lembrando, a forma geral de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O bx, esse b, no primeiro vídeo, ele estava sempre sendo um número par. Agora é um número ímpar. Quando é um número ímpar, isso aqui vai fazer aparecer frações para a gente poder trabalhar aqui dentro da equação do segundo grau no método de resolver, que é o método de completar quadrado que nós estamos vendo agora. A forma de resolver o raciocínio vai ser o mesmo do vídeo anterior, só que tem umas particularidades aqui sobre os números que vão aparecer. Desenho o quadrado, depois desenho o quadrado médio, nessa forma aqui. Quem é esse quadrado médio? Esse quadrado médio aqui é o x ao quadrado, então x ao quadrado vai corresponder a essa área. Se isso aqui é um quadrado e a área é x ao quadrado, isso significa que os lados são x vezes x, que faz aparecer o x ao quadrado. Agora vamos construir aqueles dois retângulos, que são esses aqui, eles são iguais. Para que esse valor, o que foi que eu te ensinei no vídeo anterior? Que esse sujeito aqui corresponde à área dos dois retângulos que eu teria que dividir ao meio. Só que esse valor aqui é ímpar. Quando você divide esse valor ao meio, vai ficar menos 3x sobre 2. Olha, já apareceu fração. O que é que você precisa saber? Se esse lado é x, o outro lado também é x. Se aqui em cima é x, aqui embaixo também é x. Olha o que vai acontecer. Apareceu aqui em cima menos 3,5. Mas por que apareceu menos 3,5? Repara. Se o resultado do produto é essa fração multiplicada por x, se esse lado é x, então o outro valor para fazer aparecer esse menos 3,5 tem que ser o próprio menos 3,5. Não é difícil. É só você prestar atenção. Então, o que acontece aqui acontece do outro lado, porque esses dois retângulos são iguais, possuem as mesmas dimensões. Vamos agora para o quadrado menor, que é esse quadrado aqui verde. Se aqui em cima é menos 3,5, aqui embaixo é menos 3,5. Se nessa lateral é menos 3,5, aqui do outro lado também é menos 3,5. Vai fazer a multiplicação dos dois. Multiplicação de frações. Como é que você multiplica duas frações? Multiplica os numeradores, que são os números de cima, e depois multiplica os denominadores. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. E 2 vezes 2 dá 4. Por que deu 9? Porque multiplicação aqui rola jogo de sinal. Sinais iguais, tanto na multiplicação como na divisão, dá positivo. Então, 3 vezes 3, menos 3 vezes menos 3 dá 9, e 2 vezes 2 dá 4. Então, a área do quadrado menor é 9 quartos. Então, é esse o valor que eu vou usar para completar o quadrado. Vamos aqui para a nossa área de cálculo. Pego toda essa equação inicial aqui, vou colocar ela aqui. Só que o mais 1 vou passar para o outro lado e ele vai mudar de sinal. Ficou menos 1. A partir desse momento, eu completo o quadrado com esse valor bem aqui, 9 quartos dos dois lados, que está em amarelo. Essa expressão aqui, essa expressão inicial corresponde a esse pedaço somado com esse outro pedaço aqui, que seria o lado do quadrado maior. Então, a área do quadrado maior é esse lado multiplicado por esse lado aqui, que me dá esse resultado aqui, ó, x menos 3,5 elevado ao quadrado. Aqui do outro lado, já fiz cálculo de MMC. Quando aparecer um número inteiro somado com uma fração, o que é que você faz?
coloca a barra da fração, repete o denominador, que é esse número aqui embaixo, que é 4, você já repetiu, e esse 4 vai e multiplica o menos 1. E escreve o resto, que é o mais 9. Então, menos 1 vezes 4, multiplicação, sinais diferentes, dá negativo. Então, vai dar menos 4. E o resto todo você repete. Agora você faz essa conta aqui do numerador. A adição e subtração de números positivo e negativo, o que é que você faz? Subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o positivo, então você já sabe que o resultado é positivo. 9 menos 4 dá 5. O resto você repete tudinho. Esse 4 em amarelo é o daqui ainda, olha. Faz parte daqui. O que é que você vai fazer agora? Pegar esse quadrado aqui, vai passar para o outro lado. Vai fazer aparecer raiz quadrada, só que vai ficar mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de 5 quartos. Você tenta tirar a raiz disso aqui. Raiz quadrada de 5 não dá para tirar, não existe. Dá um número decimal, que não é o nosso objetivo. Mas raiz quadrada de 4 é 2. Então dá para resolver a raiz quadrada de 4. Então a raiz quadrada de 4 virou 2. A expressão ficou desse jeito aqui. Agora você pega o menos 3,5, passa para o outro lado, vira mais meio. Pronto, já apareceu mais meio. Os dois denominadores embaixo são iguais, agora é a adição de frações. Quando os denominadores são iguais, você conserva o denominador e faz a conta de cima. Repara que eu já mudei a ordem aqui para ficar mais simples, que números irracionais, o número sem radical fica sempre na frente. Então vai ficar 3 mais ou menos raiz quadrada de 5. Qual é a vantagem desse problema, desse tipo de problema? Que não tem continha. É só ter cuidado na passagem dos números que você chega no resultado. Então você separa, vai ter uma conta com sinal de mais e outra com sinal de menos. Quando eu digo conta, é os resultados da conta, as raízes da equação do segundo grau. Então ficou a primeira com sinal negativo e a outra com sinal positivo. Então a solução dessa equação aqui é 3 menos raiz quadrada de 5 dividido por 2 e 3 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. Essa solução aqui é uma solução irracional. Irracional são aqueles números que não podem ser transformados em fração. Vamos para o exemplo 2. Eu tenho agora 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a 0. O problema está aqui agora no termo que tem um a, que é 3x ao quadrado. Tem um 3 aqui na frente. Quando não for quadrado perfeito, o número aqui na frente, o que é um quadrado perfeito? Com certeza você não lembra. Quadrado perfeito são esses números aqui que estão na diagonal. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, vou logo pular para o último. E 15 vezes 15 dá 225. Então, um número que multiplicado por ele mesmo é chamado de quadrado perfeito, ou seja, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6 e raiz quadrada de 225 é 15. Isso é um quadrado perfeito. Então, se o A for um desses valores aqui, você resolve como foi feito lá no vídeo anterior. Mas o problema é quando não é um quadrado perfeito. Mas você continua resolvendo como está sendo feito até agora. Faz um quadrado, desenha um quadrado médio desse jeito aqui. Esse quadrado vai ser, a área vai ser 3x ao quadrado. Então, qual é o número repara que você tem que pensar num número que ele vai estar aqui e aqui, que multiplicado, dois números iguais multiplicados vai dar 3x ao quadrado. Tá difícil para você enxergar? Já vou te mostrar. Você precisa saber disso daqui, olha, que o 3 é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que vai dar
Raiz quadrada de 3 vezes 3, que é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. E quem é o x ao quadrado? É x vezes x. Então perceba que esse 3, você vai escrevê-lo como raiz quadrada de 3. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 3x, e aqui também vai ficar raiz quadrada de 3x. Ah, mas se fosse um 5, então ia ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Ah, mas se fosse 11, ia ficar raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11. Então ia ficar raiz quadrada de 11 aqui e raiz quadrada de 11 aqui. Mas para esse problema é 3. Então é raiz quadrada de 3 aqui e raiz quadrada de 3 aqui, acompanhado do x. Pronto. Já resolvemos boa parte do problema. Agora vamos lá para os nossos retângulos. Repara que aqui é menos 10. Poderia ser esse número, poderia ser ímpar. Então você ia resolver essa parte igual o exemplo anterior. Mas eu tive cuidado de não misturar as coisas, deixar os casos bem distintos, bem isolados, para não confundir muito a sua cabeça. Então, se é menos 10 dividindo ao menos 10x, dividindo ao meio, aqui vai dar menos 5x, aqui também menos 5x. Só que aqui é raiz quadrada de 3x. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 3x aqui desse lado. Se aqui é raiz quadrada de 3x, aqui também embaixo vai ser raiz quadrada de 3x também. Mas aqui o produto está dando menos 5. Olha o que você precisa fazer. Menos 5x para a gente, você já sabe que tem raiz quadrada de 3x, que eu deixei aqui em azul. É o que nós já temos por causa dessa lateral aqui. Está aqui em azul. O que tem de novo é o que está em vermelho aqui. Você vai colocar raiz quadrada de 3 dividido por 3. Por que esse número? Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, eu já te expliquei aqui anteriormente que dá 3. Se vai dar 3, o produto dessas duas raízes quadradas aqui, que são iguais, vai dar 3, dividido por 3 dá 1. E 1 multiplicado por menos 5 dá o menos 5. Menos 5 com esse x aqui que não desapareceu. Então aqui essa lateral vai ser menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 3, e aqui menos 5 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Vamos lá para o nosso quadrado menor, que é esse quadrado verde agora. Esse valor é transportado para cá e o valor aqui de cima é transportado aqui embaixo, aqui para baixo. Faz a multiplicação aqui. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais na multiplicação. E 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3 dá 3, por causa desse problema aqui. Então vai dar 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então em cima fica 3 e embaixo 9. 3 dá para dividir por 3, que dá 1. E embaixo 9 dividido por 3 dá 3. Então nosso resultado é 25, 25 dividido para 3. O que eu falei, eu registrei aqui. Repara, menos 5 vezes menos 5 deu 25. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. 3 e 9. Dá para simplificar ambos por 3. Tem que simplificar sempre pelo mesmo número, tanto em cima como embaixo. 3 dividido para 3 dá 1. E 9 dividido para 3 dá 3. Então vai ficar 25 vezes 1, que vai dar 25. E aqui embaixo fica 3. Vamos continuar? Vamos agora para a nossa base de cálculo. A equação inicial é essa. Você vai pegar o mais 3, vai colocar do outro lado, vai ficar menos 3. Agora você completa o quadrado com esse número aqui, 25 terços. De ambos os lados. Está em amarelo. Toda essa expressão aqui corresponde a esse número somado com esse valor aqui. Só que ao quadrado, porque corresponde ao quadrado maior aqui. E aqui, mesmo raciocínio do exemplo 1. 3 vezes
3 vezes menos 3, aqui está escrito, mais 25, e o denominador 3 continua. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, sinais diferentes dá negativo. Só isso aqui que eu mudei, o resto só fiz repetir. Agora eu faço menos 9 mais 25, que vai dar 16. O resto repete novamente. O 2 que está aqui em cima faz aparecer raiz quadrada, só que com sinal de mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4, e raiz quadrada de 3 não dá para sair do radical, então continua. Cheguei bem aqui. Raiz quadrada de 16 é 4, então o resto tudinho você repete. Chegou nesse número esquisito aqui. Esse número esquisito aqui não pode ficar radical aqui embaixo, então você vai usar racionalização. Vocês viram ano passado comigo, não lembra? Estou te colocando aqui a racionalização. Basta o número aqui em cima, é o primeiro caso. 4 dividido por raiz quadrada de 3. Basta multiplicar por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Repara, de novo raiz quadrada de 3 aqui embaixo, multiplicar por raiz quadrada de 3. Aqui vai aparecer, o resultado é 3. E o 4 multiplicado com raiz quadrada de 3, basta você unir os dois. É o mesmo raciocínio de um número multiplicado por uma letra. Então é esse resultado que eu vou colocar no lugar dessa expressão que está sendo circulada aqui em vermelho, na outra linha. Pronto. Denominadores são iguais aqui, olha. Se são iguais, você pode fazer uma fração única, pegando as duas parcelas, só que aqui embaixo fica o número 3, no denominador. Aqui está. Essa raiz quadrada de 3 é um número qualquer. Se está multiplicando, passa dividindo. Já passou dividindo, só que se encontrou o 3, então você faz a multiplicação. Basta pegar o número e multiplicar pelo radical. Se você reparar aqui em cima, tem um termo que é comum tanto a essa parcela como a outra, a raiz quadrada de 3. Você vai colocar em evidência dessa forma aqui. Olha. Já colocou em evidência, é só tirar, abrir o parênteses e colocar o que eles têm de diferente, que é o 5, mais ou menos, e o 4. Só que a raiz quadrada de 3 está aqui em cima e está aqui embaixo. Quando você pega um número que está em cima e divide pelo mesmo número embaixo, isso dá 1. Aqui eu vou só cortar. Cortei já. Quando eu corto, quer dizer que eu descartei, já não me serve mais. O que não está arriscado, você repete na outra linha. Pronto, cheguei aqui. Agora a solução é só separar uma com sinal de menos e a outra com sinal de mais e fazer a conta. Aqui, olha, vai ficar como exercício, para mim saber quem é que está acompanhando, quem é que está fazendo isso aqui. Basta fazer essa conta aqui em cima. Você vai me responder isso no PV, tá? Eu quero saber quem são os alunos que estão assistindo o vídeo até o final. Você faz a conta aqui. Depois faz essa autoconta. Lá no PV, tu vai me colocar só o resultado final. Tá ok? Vamos para o exemplo 3. Não tem nada de anormal. Parece os exemplos do primeiro vídeo, olha. Aqui é um quadrado perfeito aqui na frente, que é o 1. 1 vezes 1 dá 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Aqui é um número par, então tá um problema liso, sem nenhuma dificuldade. Você faz o quadrado médio desse jeito. Já sabe que aqui é x ao quadrado essa área. Os lados são x. Faz os dois retângulos. Isso aqui é 2x a área, divide. Coloca x aqui e x aqui. Se esse lado é x, o outro lado é x também. E se aqui é x aqui em cima, não confunda esse x que está aqui no meio com esse x aqui. Que esse x que está aqui é o lado, é o pedaço desse quadrado médio. E o x aqui dentro quer dizer que é a área. Presta atenção nisso. Como é que apareceu esse 1? Se a área é x, é um número que multiplicado por... Se aqui já tem x, como é que vai continuar dando x? Só multiplicar por 1, porque 1 vezes x dá x. Então aqui, mesmo raciocínio. Então 1 que está aqui em cima,
fica aqui embaixo, dessa lateral, vai para o outro lado. E 1 vezes 1 dá 1. Vamos para a nossa base de cálculo. O mais 5 aqui da equação inicial vira menos 5. Acrescenta 1 dos dois lados, que é esse 1 bem aqui, olha, que está em amarelo. Toda essa expressão vai virar x mais 1 ao quadrado. E menos 5 mais 1, sinais diferentes, dá o sinal do maior. O maior é negativo. 5 menos 1, 4. Então aqui deu menos 4. Tira a raiz quadrada agora. Aqui vai aparecer mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Ficou dobrado aqui, foi a digitação, mas repara que não alterou em nada. Aqui ficou mais ou menos raiz quadrada de 4. Aqui é um problema para a gente, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Se não existe raiz quadrada de número negativo, não dá para continuar a conta. Se não dá para continuar a conta, isso quer dizer que essa equação ela não tem solução. A gente para o vídeo por aqui. Até a próxima aula, gente.